Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. O nosso papo de idade hoje vai ser bastante interessante. Nós vamos falar com uma parcela da população. Aliás, mais de 50% da parcela da população no Brasil é feita por mulheres. E mulheres maduras, que também é uma parcela maior, as 50 a mais, as mulheres 60 a mais, são maioria no Brasil. E para esse papo super interessante que nós vamos falar aqui sobre toda a parte da saúde feminina, o Papo de Idade hoje está com a ginecologista, obstetra, doutora Luísa Ramos Martins. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui participando conosco. E eu gostaria que você primeiro se apresentasse e desse as suas credenciais para o nosso público. Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar aqui, por poder levar informação para a sociedade, que eu acho isso muito importante, para de repente desmistificar algumas questões aí, né, que as mulheres, a maioria, infelizmente ainda tem, e para a gente buscar a longevidade na saúde feminina. Então, eu sou doutora Luísa, eu sou formada em Campos, no estado do Rio de Janeiro, e aí eu me especializei em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de São Paulo, depois em mastologia no Hospital Pérola Baito, em São Paulo. Fiz uma pós em envelhecimento saudável na faculdade do BWS, em São Paulo também, e uma especialidade em hormonioterapia, incluindo terapia de reposição hormonal com implantes hormonais. Além das especializações da estética íntima também, que é um assunto também bem interessante para a gente falar. Muito bem, vejam só, a doutora Luísa está aqui para esclarecer com certeza muitas dúvidas e quebrar muitos tabus, né? Eu queria começar esse papo exatamente perguntando para você, quando é que a mulher pode se considerar uma mulher madura em tratando da sua saúde feminina? Quando ela realmente começa a entender que ela está envelhecendo, que ela precisa ter um olhar diferenciado sobre a sua saúde. Eu costumo dizer que nós mulheres, a gente tem um curto tempo de uma boa produção hormonal. A gente nasce, aliás, desde que a gente é um embrião, a gente já começa essa perda, aí até o nascimento. A gente já nasce perdendo ao longo da vida. E mais ou menos hoje, entende-se que uma mulher a partir dos 35 anos, ela já começa a sofrer alterações importantes que nunca ela vai relacionar com a parte hormonal. E eu determino que a partir dos 40 anos a gente efetivamente entrou naquele climatério, que é quando as alterações começam a acontecer, que vão levar decorrentes da baixa de hormônio, que vão levar a gente até a menopausa. Então, se for para determinar uma idade, eu acredito que 40 anos é um marco interessante da gente começar a pensar sobre o que pode estar acontecendo das mudanças físicas, emocionais, fisiológicas, relacionadas a hormônio ou a alguma deficiência de produção do próprio organismo pela idade. Certo. E quais são os principais tabus envolvendo principalmente a menopausa, as maiores queixas e como é que a gente pode lidar com a menopausa? É interessante, primeiro, a gente entender o que acontece no corpo feminino a partir aí dos seus 35 anos. Para entender e reconhecer os sintomas e os sinais. E até ajudar os amigos, as amigas em relação a isso. Porque se eu consigo identificar e começo a cuidar disso antes que essa menopausa chegue, eu não vou ter as consequências da menopausa. Então, hoje a gente está conseguindo quebrar os tabus da terapia de reposição hormonal, que deve ser começada exatamente no climatério, que eu acho até interessante a gente falar um pouquinho do climatério, para as pessoas entenderem o que significa o climatério e o que significa a menopausa, porque às vezes existe uma dúvida. Então, o climatério tanto o climatério quanto a menopausa, como é dependente de hormônio, depende de cada mulher, de cada fisiologia feminina. Então, tem mulheres que
a partir de 35 anos vai entrar no climatério. O climatério é de 5 a 10 anos antes da menopausa. E o que significa menopausa? É 1 ano da minha última menstruação. Então, é uma denominação de um período, é uma fase que eu vou entrar, que tive depois de um ano da última menstruação. Mas a fase mais importante que eu tenho que me preocupar é o climatério, que as alterações hormonais vão começar a acontecer e as consequências vão vir na menopausa. Mas o interessante é identificar os sinais e os sintomas no climatério para eu não passar pela fase da menopausa, para eu não ter as consequências, para eu não ter os sintomas, para eu não sentir tudo aquilo que as mulheres, que acontece ali na menopausa. Então, o que seriam os sinais do climatério? A mulher começa a um cansaço, uma fadiga, ela se sente mais indisposta, o desejo sexual começa a ficar diminuído, começa a perceber que a pele está mais desidratada, o cabelo desidratado, meu cabelo está caindo um pouco mais. E outra questão extremamente importante, eu considero o primeiro sinal, que é a saúde emocional. Ela começa a achar que ela está entrando num quadro mais depressivo, um isolamento social, dentro de casa ela já não tem mais tanta função, ela já fica mais isolada, não quer nem se relacionar até dentro do ambiente familiar. Então, ela começa, aí busca ajuda da parte achando que está em depressão. E, na verdade, é uma deficiência hormonal que já está acontecendo ali. Então, essa questão mental, psicológica é muito importante. O cuidado com ela vai trazer consequências muito positivas para a gente. Então, tem que observar esse sinal. E aí vem os fogachos, que são aqueles calores que acontecem principalmente na parte do tronco, da parte de cima para a cabeça. E eles vão acontecer principalmente à noite, por vasodilatação, por falta de hormônio. A irritabilidade, né? Que a mulher nem ela se aguenta de tão irritada que ela acaba ficando. Isso é importante os parceiros entenderem, né? Essa informação tem que ser muito difundida para os homens, porque não é nada pessoal, né? É essa questão hormonal que enlouquece a gente mesmo, né? E 100% de nós mulheres vamos passar por isso. Então, a gente precisa conscientizar e divulgar e espalhar esse assunto, porque isso é muito importante. E os maridos, os companheiros, porque tem estudo mostrando que maior índice de divórcio acontece nessa fase. Por falta de companheirismo e de identificar os sintomas, né? Até mesmo da própria mulher, porque se ela busca tratar isso antes disso acontecer, né? A gente não vai chegar ali a ter. Tanto que quando você começa a tratar já a menopausa efetiva, em 1 mês a mulher já é outra pessoa. Já muda o comportamento em casa, inclusive. Como que eu posso, então, antes desses sintomas realmente serem potencializados, prevenir que eles aconteçam? Se todo mundo vai passar por isso, todas as mulheres. Terapia de reposição hormonal, suplementação, atividade física, uma boa alimentação. E aí entra as questões, né? Mas a terapia de reposição hormonal, ela é para todo mundo? Infelizmente, algumas mulheres vai ter algum fator que não vai poder, mas são raros. Por exemplo, um evento cardiovascular, um AVC, um infarto, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, seria uma paciente contraindicada. Ou uma paciente que hoje entende-se que uma paciente que está com algum tipo de câncer ou teve algum tipo de câncer, principalmente ginecológico, de mama, de ovário. Do contrário, praticamente o resto todo pode fazer a terapia de reposição hormonal. E independente de parentes de primeiro grau terem o câncer de mama ou não. E agora, recentemente, saiu aí pra gente, graças a Deus, que depois de mais de 20 anos, né, o FDA, que é uma agência americana, lá nos Estados Unidos, ele liberou, desmistificou, tirou a tarja preta, dizendo dos eventos adversos da terapia de reposição hormonal, inclusive nas bulas não pode mais ter falando sobre a questão de trombose, de AVC, de infarto que antes continha, porque realmente eles entenderam que isso não é uma consequência da terapia de reposição hormonal. Ainda não tem, a gente precisa da liberação da Anvisa sobre isso, né, do aval da Anvisa, mas sabe-se há muitos anos e há muitos estudos que realmente não existe uma ligação direta do câncer com a terapia de reposição hormonal e nem dos eventos cardiovasculares, quando indicado no período certo, no tempo certo, na dose certa, feita por um profissional que entenda sobre a reposição também.
Esse é um grande tabu, né? Essa questão da reposição hormonal com o câncer. Eu mesma posso dar o meu próprio testemunho sobre isso, porque eu sempre ouvi este mantra, né? A lenda urbana. Se fizer reposição hormonal, as chances de ter um câncer de ovário ou de mama são extremamente aumentadas, e principalmente se você tem um histórico na família. No meu caso, eu tive uma avó materna que faleceu com câncer de mama. Minha avó paterna teve câncer, mas não foi de mama, mas também foi um evento de câncer. Enfim, tem um histórico todo dos dois lados da família. Então, isso para mim sempre foi assim uma coisa O poder, né? de jeito nenhum. Então, o fator genético não está ligado a isso. Não está ligado a isso. É porque o hormônio não causa câncer. Sabe o que causa câncer? Ó, o câncer de mama, por exemplo, de 6 a 8% apenas tem origem genética. E como é muito pouco, Nossa, 92% vem da onde? Falta de atividade física, do estilo de vida, da falta de atividade física, de uma alimentação totalmente errada, do estilo de vida mesmo. Não tem relação com hormônio, não é o hormônio que vai te levar a isso. são os fatores externos, então. Fatores externos. Entendi. Então, quando a gente busca também a longevidade, a gente fala disso, né? Não é também só sobre reposição, é sobre a prevenção do câncer ou das outras doenças, enfim, que começa desde aí, né? Desse hábito de vida, desse estilo de vida. Então, não é, o hormônio não causa câncer e não tem relação com nem parentes, nem de primeiro grau, nem mãe, a gente pode fazer. Olha só, interessante. Por exemplo, fumar, beber, evidentemente, são fatores de mais risco, né? De muito mais risco, com certeza. Porque quando a gente começa essa terapia de reposição no momento ideal, que seria ali no climatério, a partir dos 40 anos, eu acho que a gente pode generalizar dessa forma. Você não além de você não estar aumentando o seu risco de doenças, você está prevenindo eventos cardiovasculares. Imagina que a gente vai deixar o nosso corpo funcionando como se sempre tivesse que funcionar daquela maneira. E não que a gente estivesse tendo as falhas hormonais que vão impactar nos vasos sanguíneos, na contração dos músculos, inclusive cardíaco. Então, quando eu faço a terapia de reposição, eu estou prevenindo eventos cardiovasculares, é o contrário do que as pessoas pensam. Eu estou prevenindo as doenças ósseas, a osteopenia, a osteoporose, que as pessoas nem sabem que existe exame para avaliar isso, que é a deficiência de massa óssea, e acontece justamente nesse período. Homem raramente tem Sim. a osteoporose, por exemplo. E nós mulheres, se não tratar, se não tiver uma atividade física, vai ter. E aí cai, aí quebra, e aí fica acamado. Então, fazendo a reposição, eu previno muito isso. Além de ressecamento da mucosa ocular, ressecamento de boca, ressecamento de vagina, ressecamento de pele, que vai impactar na vida sexual. Então, não é só sobre não é só sobre calores, vai muito além disso. A saúde muscular, por exemplo, que é a sarcopenia, que é a deficiência proteica. Se eu não tenho um hormônio bem equilibrado, um ciclo hormonal bem equilibrado, eu não vou ter uma boa contração muscular para me ajudar, inclusive, até levar o cálcio para dentro dos ossos, por exemplo. Então, são prevenções muito importantes para o envelhecimento. É exatamente o efeito que eu gostaria que você falasse para a gente. Eu fazendo uma reposição hormonal, não é só os fogachos que vão, né, serem resolvidos, mas uma qualidade de vida em vários aspectos. Exato. E até porque quando você... às vezes você conversa com uma mulher ela tá com seus 60 e poucos anos e ela fala, mas eu não senti nada, passei pela menopausa sem sentir nada. Impossível. Um corpo não funciona bem sem o hormônio. Porque como que não vai ter? Ficou mais irritado e às vezes nem percebeu, mas ficou, porque o hormônio é responsável por isso. Libido, como é que faz sem hormônio? Como é que tem um desejo sexual? Como é que tem uma lubrificação vaginal? Como é que consegue manter uma composição corporal?
As mulheres ganham peso, tem uma concentração de gordura abdominal, muda a cintura, a mulher passa a não se reconhecer, aumenta a composição corporal de gordura, diminui a massa muscular. Então, como tem, todo mundo vai passar por isso. Nós vamos todas passar por isso. Não tem outro caminho. Então, o melhor caminho vamos prevenir que isso aconteça. Não é sobre estética e nem sobre fogacho. É sobre saúde, né? Sobre o envelhecer saudável. Com autoestima. Autoestima. É a mulher olhar no espelho e voltar a sentir aquilo que ela sentia antes. Por que quando ela tinha 30 ela era feliz e de repente ela começou a não se reconhecer, tudo cai. A pele muda, cai, o cabelo muda até a textura do fio. E aí você olha e fala, meu Deus, quem sou eu, né? Meu marido, eu não tenho atração por ele, meus filhos, eu sou extremamente irritada, não consigo, ninguém me aguenta mais em casa. Não dá para viver assim. E é uma fase que realmente é um somatório de fatores que impactam a vida da mulher. Normalmente, quando a mulher já teve filhos mais cedo, ela já está na fase da síndrome do ninho vazio, aquela tristeza dos filhos já estarem, se não casados, mas fora, estudando, né? Não dependentes mais dela, totalmente autônomos, e aí ela já tá perdida, né, já está né? perdida. Aí o marido, que realmente ele não está nesse mesmo estágio que ela, ele continua com desejo sexual e ela nem tanto. E aí, realmente, o índice de divórcios dessa fase é muito maior. Então, é uma somatório, né? Uma soma de fatores que, olha, somos premiadas, né? Infelizmente, mas graças a Deus a gente tem recurso para isso hoje, né? Antigamente, o acesso a isso era assim, olha lá, vai lá na farmácia e compra o remédio tal que vai te ajudar. Né, um hormônio tal que vai te ajudar. E hoje, com a evolução, com os hormônios bioidênticos, que a gente entende, não existe hormônio natural, porque o hormônio natural não é desenvolvido em laboratório, fabricado, né? Então, os hormônios bioidênticos, eles são hormônios né, que a gente manipula, porém são hormônios biologicamente idênticos àquilo que a gente produz. Então, de uma forma saudável, eu mostro para o meu corpo que eu ainda produzo, ainda tenho aquele hormônio que eu sempre tive. O organismo entende que é um hormônio quase como se fosse o natural. Exatamente. E aí ele não vai brigar contra esse hormônio. Exatamente. E as vias de administração dele também, que são tópica ou através de implantes hormonais, não tem aquela passagem hepática, passagem sistêmica, gástrica, para dar o desconforto gástrico ou alguma alteração ali do fígado, sabe? Então é uma forma bem próxima do fisiológico, ali da gente trazer o corpo de volta. Você falou de uma idade ideal, de preferência ainda antes da menopausa, no climatério, mas e se a mulher hoje entende, né, que não existe tanto esse risco mais da reposição hormonal, ela está entendendo esse percentual que não é genético e tal, agora com essa notícia do FGI, de repente, né, seja mais ainda amplificada essa informação, mas ela já está na menopausa, ela já está há 1 ano, 2 anos, enfim, algum tempo na menopausa. A reposição também é para ela? Interessante. Isso é uma coisa que vem sempre mudando. Dizia-se 2, 5 anos, né? A partir da última menstruação, a gente poderia entrar com o tratamento. Hoje, a pacientes até 60 anos, uma média, independente da idade da menopausa, na verdade, até 60 anos ou 10 anos após a última menstruação. Mas isso também é muito relativo. Por quê? Uma mulher, vamos supor, nossa, mas eu já tenho 12, 13 anos que eu parei de menstruar, não posso. Hoje mesmo eu tive uma paciente, 12 anos. Olha, nós vamos avaliar seu risco-benefício. Uma mulher, com essa paciente de hoje, 62 anos, que ela tinha parado a menstruação aos 50. Nenhum problema, uma mulher super ativa, uma mulher sem nenhum antecedente cardiovascular, que tem uma saúde maravilhosa, não tem uma hipertensão, não tem um diabetes, nada, faz atividade física, uma alimentação boa, um corpo muito bom, você vê que é uma mulher muito saudável. Sim, ela tem um benefício ainda de entrar. Então, isso é muito individual. A gente vai com cada paciente, a gente vai discutir
o assunto, discutir ali a melhor maneira do tratamento. E aquelas pacientes que não podem fazer, né? E É. aí, como que a gente faz? E aí que a gente tem muitos nutracêuticos, muitos fitoterápicos, muitas formas de suplementação que vai ajudar nisso. É a mesma coisa? Infelizmente, não vai ser. Mas são maneiras da gente ir contornando as situações, né? Além do mais importante, que é a atividade física e a alimentação sempre. E aí, questões, por exemplo, físicas, como, nossa, mas como que eu vou fazer com ressecamento vaginal? Porque o ressecamento vaginal é uma questão que pesa muito para a mulher, né? Porque às vezes ela até tenta ali manter a vida sexual, mas é impossível, machuca, dói, sangra. E aí hoje tem várias, tem como usar vários hidratantes ou tem ácido hialurônico que a gente consegue administrar, além dos lasers. Os lasers vieram também para modificar muito isso, porque o laser ele é como se ele repitelizasse a mucosa, a parede vaginal ali interna, então ele vai trazendo uma circulação maior e aí melhora a lubrificação. Quando melhora a lubrificação, incomoda menos. Nossa, tem tecnologia Pra para tudo. tudo, né? Pra tudo. E você falando nisso, eu lembrei agora que você também é especialista em estética íntima. Para quem nunca ouviu falar, eu mesmo não conheço muito desse assunto. O que é estética íntima? E é legal porque as pessoas têm vergonha, né? De É, falar que isso incomoda. Tem vergonha de contar até isso. pra mim o que isso incomoda. E às vezes até eu questiono, olha, tá tudo bem, né? Na hora do que eu vou examinar. Mas por quê? Estética íntima é mesmo. Você não vai no dermatologista para cuidar da pele, dá para cuidar do rosto, que às vezes você quer fazer um botox ou quer fazer um preenchimento? É assim que funciona também. Da mesma forma que a gente perde colágeno em todo o corpo, a gente também perde colágeno nos grandes, nos pequenos lábios. E aí vai tendo aquela flacidez. E isso tem solução. Não só tem os lasers também, que isso que a gente tem de muito moderno, tem os preenchimentos, igual a gente faz no rosto, tem as cirurgias íntimas, tem anos que me incomoda, por exemplo, o tamanho do meu grande lábio, mas para mim isso daí não tinha solução. Mas por quê? Porque às vezes não existe uma regra, né? A parte externa, não existe um certo ou um errado, um bonito ou um feio. Cada um tem um. Mas Só que tem aquilo que me incomoda. incomoda, exatamente. E se me incomoda, por que eu não vou corrigir? Então, tem as cirurgias que são as reduções de grandes lábios, redução dos clitóris, redução de... Dá para modificar tudo, deixar do jeitinho que A nascer. cor escurece. Sim, tem os peelings, tem os clareamentos, os lasers para clarear. Às vezes tem umas condições clínicas, como diabetes, ou até mesmo um pré-diabetes, resistência insulínica de algumas condições ginecológicas, como ovário policístico, onde a insulina aumenta muito e hiperpigmenta mesmo a pele. Então, escurece a região ali de dobras, região de vulva, e aí tem solução, tem tratamento para isso. Tem que deixar bonitinho. É verdade. E a reposição hormonal em si, você falou que para quem tem alguma condição que não é indicado, tem outras opções. Mas, além da reposição, você também recomenda vitaminas, né? Suplementos. Como isso funciona como aliado na reposição? É um conjunto, né? E hoje eu acho que a população tem buscado mais saúde. As mulheres têm buscado mais saúde. Historicamente, né, a mulher, ela sente qualquer desconforto, ela corre para o médico e acho que é por isso até que ela vive mais, né? Tem mais viúvas do que viúvos, né? O homem costuma ir para o médico só quando a mulher empurra, né? Ou quando aperta o calo ali Aperta mesmo, o né? calo, Então, a gente, pela rotina, é muito difícil você manter uma alimentação exatamente como a gente deveria. Por exemplo, alimentos que vão ter toda aquela quantidade de vitamina necessária para eu manter um bom funcionamento do organismo. Hormônio sozinho não faz nada. Às vezes o paciente busca hormonioterapia porque, nossa, eu ganhei peso, eu vim buscar no hormônio a solução da minha perda de peso. Não. O corpo não funciona só, o combustível do nosso corpo não é só o hormônio, né? A gente tem inúmeras vitaminas para que através do alimento a gente conseguiria trazer, mas não tem, é difícil, então a gente precisa suplementar, não tem como. E assim, a suplementação vai muito além
do exame laboratorial, daquela faixa ali do exame laboratorial, sabe? Isso, ao longo do tempo, isso vai mudando. Eu acho que acredito que isso tem muito que mudar ainda. Porque a gente que gosta dessa parte de acompanhar a longevidade, que a gente chama de uma medicina mais integrativa, Integrativa. a gente percebe a diferença de você suplementar uma paciente com aquilo que você sente que ela está precisando, do que aquilo que o laboratório te traz. Então, o paciente é paciente, o paciente não é exame. E o paciente precisa de suplemento. Às vezes, a insônia, por exemplo, que é uma condição da menopausa, e às vezes você repondo sozinho não vai ter tanto sucesso quanto se você fizer a reposição e fizer uma suplementação, por exemplo, de um magnésio, sabe? De um triptofano, de alguma coisa que ajude o relaxamento, ajude a indução do sono. Então, eu acho essa suplementação extremamente necessária. Tem vários suplementos que a gente consegue melhorar a entrada do oxigênio dentro da célula. Então, eu consigo melhorar a energia, ter mais disposição. E as doses, é legal porque as doses vão variando de acordo com cada paciente. Né? Suplementos onde a gente consegue melhorar essa resistência insulínica, melhorar a compulsão por açúcar ou compulsão alimentar no geral, sem ter que entrar efetivamente com remédio. Acho que o remédio ele tem a hora certa de entrar, tem a indicação certa, né, de acordo com cada especialidade, mas dentro destes fatores relacionados a este estado da mulher, do climatério e da menopausa, eu acho que muito pode ser resolvido com hormônio, com suplementos e com um estilo de vida. E aí, estilo de vida, alimentação, exercícios. Aí é aquilo que eu prego e eu acho que é o que eu adoto para mim e eu acho que é mandatório. Eu falo que uma mulher de 40 anos, aliás, todo mundo tem que ter essa rotina, mas uma mulher de 40 anos, ela é obrigada a praticar uma atividade física e principalmente uma musculação, porque ela precisa de carga, ela precisa fortalecer esse músculo e ela precisa fortalecer automaticamente esses ossos. E, óbvio, evitar açúcares e glúten, que são os alimentos que a gente entende que inflamatório não seria bem a palavra, mas que causam os transtornos aí no organismo. Então, tentar o máximo que conseguir livrar do açúcar e do glúten. O açúcar não é só o açúcar refinado, Não, né? o açúcar tá ali na massinha, naquele pãozinho de manhã, tá no macarrão que a gente tem o Doutora, o hábito. pãozinho de manhã é sacrifício demais para tirar. Não é hábito. O ser humano é facilmente adaptável a tudo. Nós somos a espécie que mais se adapta. Então, é uma questão de tempo. É uma questão de você criar rotina. Daqui a pouco você olha e fala, poxa, quero. Tem que persistir, né? E vira hábito, e é gostoso, porque você vai vendo a mudança. Mudança não é só mudança estética, não, é mudança no funcionamento do corpo, é no funcionamento do organismo. É como que seu intestino vai responder a essa alimentação, essa atividade física, essa suplementação. É você chegar no fim do dia e não ter aquela barriga inchada, estufada, aquele desconforto. E a gente acaba sem perceber, mas tem muita relação com a alimentação. Então, é hábito. Dá certo. Difícil, mas possível. Difícil, mas possível. No geral, assim, com a tua experiência clínica, qual é a maior queixa da mulher quando ela chega no teu consultório buscando essa melhora na qualidade da saúde dela, principalmente em relação ao climatério e a menopausa? Se você pegar, assim, de todos os relatos, qual é a principal queixa? Tenho duas principais. É a falta de energia e o ganho de peso. Nossa. Assim, número 1, né? E aí depois entra a vida sexual. Porque né, na questão mulher, a energia e ganho de peso. Ganho de peso talvez seja até em primeiro lugar. É o que mais incomoda elas. E a gente sabe o que acontece. Isso é uma fisiologia, vai acontecer, né, na oscilação do climatério e na menopausa. E principalmente o depósito de gordura abdominal. Que mulher que não se incomoda? Todas. Porque a roupa não serve mais a partir desse momento. E aí a frase que eu escuto é: doutora do céu,
é assim, ladeira abaixo. E é mesmo. É como se a chavinha fosse desligada e tudo ali acontece a partir daquele momento que realmente começou a acontecer essa oscilação. É verdade. Mas engraçado que eu achava que era as condições mais relacionadas mesmo à libido, ao ressecamento da vagina. Mas assim, eu acho que isso tá mais. Para a mulher, isso tá mais relacionado ao casal, sabe? Uhum. Agora, para ela mesmo, assim, porque ela realmente não se reconhece, é o ganho, porque é autoestima. Então, é o ganho de peso. É claro que eu falo que a vida sexual do casal é 70% para mais de um casal. Então, para a mulher, isso também é muito importante para estar em harmonia do casal e harmonia familiar. Mas eu acho que ela olhar no espelho e não se reconhecer, para ela é pior. Entendi. Vestir uma roupa e falar, não sou eu. Bom, a gente está falando de reposição hormonal, a gente está falando de suplementação, que são tratamentos que a gente sabe que, infelizmente, hoje não é acessível para uma parcela da população, né? Porque a suplementação não é barata, a reposição hormonal normalmente, né, dependendo do tipo de tratamento, também não é barata. Para você fazer toda uma análise do que é necessário para essa mulher, é preciso uma bateria de exames, né? Não são exames que talvez todos estejam disponíveis pelo SUS, se não tiver um plano de saúde. E mesmo assim, alguns o plano também não cobre, você tem que estar fazendo um ou outro particular. Como as mulheres que não têm acesso a isso podem minimizar essa questão do climatério, da menopausa, que caminho ela pode seguir? Olha, mais uma vez a tecla é a mesma. Alimentação e atividade física, que é uma coisa que não demanda gasto, né? Uhum. Você não precisa gastar para isso. E assim, tem outros caminhos. Tem, por exemplo, o SUS hoje, ele tem uma forma tem algumas medicações, hormônios, onde ele é pouco e existe uma briga para que isso aconteça, mas o acesso realmente é difícil. Mas tem algumas medicações que são disponibilizada pelo SUS, mas aí são hormônios via oral, não é uma linha que para mim, seria a melhor, mas é o que eles teriam de acesso fácil, né? E vai ter que buscar aquilo que é acessível para ele, que realmente está condicionado a um estilo de vida. A comer bem, tem os chás que ajudam bastante, né? Tem os chás de amora, tem outro caminho mais voltado ali para o natural, a partir do alimento, a soja, né? Que pode amenizar um pouquinho da situação. Mas Uhum. realmente ainda é de difícil acesso, é caro. Fazer isso, manter isso tudo é caro, né? Hormônios, suplementos, isso realmente É. E para quem pode é um investimento, investimento, né? exato. Porque e aí é legal que a gente entra para responder outra questão. Porque a pessoa pensa, tá, então eu tenho agora 45, me procurou 45, já estou com aqueles sintomas, então estou no climatério, e até quando eu vou ter que fazer isso? Né? Eu vou ficar investindo nisso na minha saúde, estou ótima, mas até quando eu vou fazer isso? Hoje a minha resposta é: não tem um tempo determinado. É você quem vai saber o momento que você quer parar. Acredito que você não vai querer. Entendi. Então, não existe um limite para a gente ter que parar a reposição, como antigamente diziam, né? Hoje a gente faz a reposição enquanto ela estiver trazendo benefícios para o paciente, ou, óbvio, se tiver alguma outra intercorrência no momento da saúde, mas até enquanto ela estiver trazendo benefícios, a gente vai fazer. Então, não é um tratamento que eu faria por um ano e depois, nossa, tô ótima, não preciso mais. Não, Se eu não. parar, Eu falo assim, ó, nós mulheres, é como se a gente funcionasse como se a gente fosse um carro. E aí, o tanque tá cheio, nasci assim. E o tanque vai esvaziando. E aí, eu vou entrando na reserva, climatério. E aí, eu vou lá no posto abastecer, eu não vou. Vou esperar acabar. Acabei. E agora eu não saio mais da garagem. Eu vou encher aquele tanque e continuar mantendo sempre cheio, ou eu vou deixar o carro estacionado ali. Aí é uma opção que eu vou escolher.
Enquanto eu mantiver esse tanque cheio, fazendo a terapia de reposição, eu vou bem. A hora que eu parar, eu paro, porque eu não vou mais produzir. Não tem, os ovários já, ó, desapareceram. Então, a nossa fonte esgotou. A única forma da gente ter é essa. O que eu não posso é começar a parar, começar a parar, começar a parar. Porque aí sim, obviamente, eu vou gerar um risco. O hormônio não é tomando um analgésico. O hormônio eu tô ajustando o meu corpo. Então, eu preciso manter uma constância disso, porque se eu paro e volto, aí eu baguncei. Mas fazer a longo prazo, eu tenho certeza que ninguém quer parar. Você tem casos assim de pessoas que já estão há muito tempo no tratamento e te dão feedbacks dessa melhora de qualidade de vida? Eu tenho caso dentro de casa, que é a minha mãe, que é assim, meu maior exemplo. É claro que ela sempre teve um estilo de vida assim, invejável, porque ela sempre. Eu me lembro de criança e ela saindo às 5 horas da manhã para ir para academia, a pessoa abrindo a academia para ela. Então ela tem um hábito muito legal, eu acho até que eu busquei, que eu peguei isso dela. E ela hoje vai fazer 70 anos. Ela é uma mulher que faz a musculação todos os dias, ela corre, ela faz luta Ó, e tem assim, ela varia de 16, 20% de gordura corporal. Então ela tem um corpo super definido, dentro, né, obviamente, mas dizendo da parte estética, né? Super ativa. Você olha para ela, você não diz que ela tem 50, que dirá 70. Uma mulher super caramba. ativa, mas ela faz reposição desde sempre. Uhum. Depois que eu aí apareci, né, há 15 anos aí que eu venho cuidando dela, dessa parte, a gente faz implantes hormonais a cada 6 meses. Antes de dar os 6 meses, ela já sente que os hormônios estão caindo e ela mesma fala, está na hora de eu fazer a minha reposição. Então, a gente vem sempre fazendo, não é? Eu falo para todo mundo, que as pessoas olham para ela e falam, não é possível, ela não tem essa idade. Falam, não, mas tem uma genética, mas isso daí é o que ela buscou. É a reposição, é a suplementação. Ela acorda de manhã e toma a mãozinha cheia. Tudo que eu dou, ela toma. Há muito tempo. Às vezes a gente oscila, né? Precisa melhorar. Às vezes, ai, nossa, tá tendo algum efeito colateral. Ou descompensa alguma coisa, mas a gente vai sempre corrigindo. Mas é só benefício. E não é só ela. Ela é meu maior exemplo porque eu tenho ele dentro de casa, né? Sim. E eu falo dela para todo mundo porque para mostrar que é possível. E é verdade que realmente isso funciona. É só eu coloco ela com uma outra pessoa da mesma idade que não faz nada, parece uma senhora 20 anos mais velha do que ela. E a gente vê, né? Eu atendo mulher o dia inteiro. Então, eu vejo uma mulher que entra aos seus 50 anos com a reposição já. É uma mulher. A mulher que entra com 50, que não fez a reposição, é outra mulher. Não só esteticamente falando, não. Você vê você vê a vontade de viver, como é o casamento, como é a família, uma mulher que reclama, uma mulher que está mais incomodada. Então, O humor melhora bastante? os maridos falam assim, eu tenho um grupinho de pacientes aqui, que elas é um grupo de amigas, elas falam que o marido fala assim, nossa, que eles se reúnem muito, eles falam assim, nossa, vamos colocar um quadro dessa doutora aí, porque mudou a nossa vida. Mas por quê? Melhora a vida sexual. Se melhora a vida sexual, melhora a energia dentro do lar. Melhora o tratamento com seus filhos. Porque o marido tá bem, a mulher tá bem, e não é pelo ato sexual, é pela conexão do casal mesmo. Uhum. E aí uma mulher... Muda a energia da casa, né? E outra coisa, você ter o desejo sexual é maravilhoso. Uma coisa é você ter uma relação sexual com desejo, outra sem. Fazer porque eu tenho que fazer, né? Para Pelo meu satisfazer o marido. marido. Ok, tem hora, às vezes, né, o casamento, a gente sabe que é necessário, mas fazer com desejo é outra coisa. Então, imagina um homem que tem uma mulher que mal olha para ele, de repente ela tá desejando como se ela tivesse seus 20 anos. Muda tudo. Com certeza. É. Os maridos devem realmente apreciar, né? Porque não e ver a saúde dela também, né? Uhum. A melhora do humor. A gente não se suporta irritado. É verdade.
É verdade. O humor é uma coisa que porque além, né, de implicar o relacionamento em casa, com o marido, com os filhos, tem o relacionamento no trabalho, né, o relacionamento social, exatamente. É extremamente desagradável, né, uma pessoa mal-humorada. E a mulher sabe que ela tá assim. Ela sabe que ela tá incomodando. Ela tá incomodada. Ela não se aguenta, É. né? Muito bom. Olha, essa conversa é muito interessante. Eu espero que você esteja gostando da nossa conversa. E o que que você deixaria, assim, de recado, né, para as mulheres que ainda têm medo, que têm receio, que acha que a reposição não é para ela, ou que, como você disse aqui no começo da nossa conversa, eu não passei por nada disso. Né? Eu já ouvi muito isso. Eu não tive o calorão, eu passei direto. Graças a Deus eu não tive o calorão. Ou, não, meu relacionamento sexual continua bom. Não sei, né? Se é conversa. Duvido muito. Pode ser. Mas o que que você deixaria para essa mulher que ainda tem, no fundo, de repente não quer aceitar, né? Esse medinho de procurar, de buscar. O que que você falaria para essa mulher para que ela tenha qualidade de vida, para que ela possa envelhecer com autoestima lá em cima, né? Nós merecemos. Sim, claro. Na verdade, eu acho que é pegar essa mulher pela saúde, sabe? É dizer pra ela, você quer viver mais quantos anos? Você quer ter uma boa saúde óssea? Ou você quer levantar porque você pode simplesmente cair pela fraqueza dos ossos e quebrar. A fratura acontece, você está andando. Você quer ter uma boa saúde óssea? Ou você quer ter osteoporose? Você quer ter uma boa saúde muscular? Ou quer ficar com aquele músculo flácido mole? Você quer ter um bom condicionamento físico? Quer ter uma boa composição corporal? Evitar os eventos cardiovasculares? Sabia que a maior causa de morte numa mulher hoje, da menopausa, são eventos cardiovasculares? É mesmo. E que isso pode ser prevenido na terapia de reposição hormonal? Então, a maior causa de morte, imagina. É melhor evitar essa morte? Ou ficar ali com o carro, com o tanque vazio dentro da garagem? Eu acho que buscar essa paciente essa mulher através da saúde, da prevenção de como vai ser o futuro, o envelhecer dela. E hoje a gente está envelhecendo cada vez mais tarde. Então, se eu estou suplementando, se o meu corpo está sendo sustentado por aquilo que ele sempre foi quando eu era jovem, eu só vou ter saúde. Vou ter disposição, porque a falta de disposição não me faz querer ir para academia. O que me faz ganhar peso, o que me faz querer comer mais é aquele ciclo. E aí, se eu tenho disposição, se eu tenho energia, eu consigo ir, eu consigo fazer meu exercício, eu consigo manter meu peso, eu consigo, enfim, manter a minha composição corporal ali do jeito que eu busco. E a saúde. Então, É mesmo porque nesse ganho de tempo de vida que a gente, né, tem adquirido nos últimos anos, a mulher também pretende continuar no mercado de ativa. trabalho, por exemplo, né? A gente vê aí grandes CEOs, grandes gerentes, diretores, empreendedoras com mais de 50 anos, com muito mais frequência do que víamos antigamente. Para essa mulher continuar com esse pique empreendendo e realmente fazendo e acontecendo como nós queremos, ela precisa de saúde, Precisa de saúde, até né? porque tá também condicionado ao esquecimento, aquela névoa onde a mulher fala, foi ali na cozinha, fui fazer alguma coisa, o que que eu vim fazer aqui? E isso é hormonal também? Também. Essa névoa, você tocou agora, eu até tinha me esquecido. Meu marido fala que eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. É aquela coisa de abrir a geladeira e eu ter que fechar a porta da geladeira, voltar e o que é que eu vim pegar aqui mesmo? Rebobinar o filme, né? Pensar, tentar entender o que que você tá fazendo E às ali. vezes não vem. O que que eu vim fazer? O que, né, assim, conversando com alguém, você não lembra, não consegue pegar o fio da meada porque você não lembrava o assunto. É uma coisa. Agora, imagina como Isso leva muita gente, e eu mesma já parei para não pensar, se eu já não tenho uma predisposição para o Alzheimer. Eu falei, gente, eu vou ficar demente com 60 anos, porque. E é hormonal é também. hormonal. Então, a gente previne com o tratamento hormonal. A gente né, aquelas que já têm, a gente trata, ou a gente previne que isso aconteça com a reposição.
E Porque o melhora. hormônio é celular, o hormônio ele entra na célula, ele melhora a circulação, melhora a oxigenação, e isso automaticamente melhora a parte cognitiva, a parte cerebral ali. Então, por isso também é muito interessante, porque vai impactar no trabalho até muitas vezes. Tem Sim. mulheres professoras que falam, não consigo, eu tô dando aula e aquilo não sai, não lembro o que eu tenho que falar. A gente esquece o nome do objeto, né? Pois é. Você não esquece, você não consegue nominar um objeto, a palavra não vem na cabeça da gente. E Olha, insônia, e insônia? insônia. Que coisa Insônia é que um mais horror. atormenta, a insônia. E aí você dorme mal, automaticamente você produz tudo mal. As outras partes hormonais, tudo não funciona. É como que a pessoa emagrece, como que a pessoa tem energia? Não tem. É É um verdade. conjunto, né? Sim. E aí, se eu regulo esse sono, uma progesterona, que as pessoas falam, nossa, minha progesterona relaxa, faz relaxamento muscular, eu durmo. Sim, a progesterona é para ir, uma das funções dela é essa na reposição. E aí você volta a dormir, você fala, meu Deus, voltei a dormir. Você falou agora da progesterona, eu me lembrei. A reposição hormonal, ela não está associada com, olha aí os mitos que eu mesma tenho na minha cabeça, com pelos, aqueles pelos grossos, que parece pelo de homem, aqueles cabelos que nascem assim, Não. das pintas. Não, isso não. Não. Não, uma terapia bem feita, uma terapia adequada, ajustada, acompanhada, você não vai ter esses efeitos colaterais, até porque a gente não quer excesso de nada. A gente quer só dar para você aquilo que você já tinha. E você antes tinha isso? Não. A gente só quer trazer de volta aquilo que tinha, sem excessos. Né? Os Entendi. excessos não. Aí deixa de ser a saúde, né? Aí é quando a gente busca outras coisas. Aí não é para o envelhecer saudável, né? Aham. Longevidade que a gente está buscando, mas não vai trazer isso. Que bom. Bom, pelo que a gente ouviu aqui de uma especialista no assunto, a menopausa não precisa ser esse drama, né? Ela pode ser tratada, né? Ajustada, dar uma qualidade de vida que nós mulheres merecemos. Basta então a gente realmente recorrer aos tratamentos que existem, que estão disponíveis, fazer esse investimento. Em vez da gente comprar uma bolsa de R$ 2.000 daquela marca que tanto a gente quer, a gente faz uma escolha. Tudo na vida é uma escolha, né? Pois é, a poupancinha que a gente vai criando para o futuro, né? Não deixa de Exatamente. ser, porque você está buscando, construindo sua saúde aí para lá na frente você não precisar de uma cama, não precisar de comprar inúmeros remédios para cuidar daquilo que podia ter sido prevenido. E aí vai sair mais caro, né? Mais caro, mais custoso. E aí, se você tá bem cuidada, você vai poder viajar, passear, curtir neto, né? Ter uma vida muito mais saudável, social, agitada do que você teria. É. Antes da gente encerrar, eu me lembrei de mais uma coisa que me dá mais um minuto da sua atenção. Os escapes de urina, essa questão também é uma coisa que socialmente também impacta a vida da mulher. Isso também está ligado à menopausa? Também tem componente, sim. Então, vai depender muito, assim, da quantidade de gestação, mulher que teve mais gestações, do peso abdominal, do peso da mulher, o assoalho pélvico, que é totalmente muscular, ele vai acontecer também a frouxidão como tudo. Então, quando eu tô ali, entrei nessa fase, tô fazendo a minha reposição, eu tô trabalhando essa musculatura da bexiga, musculatura perineal, da mesma forma que os outros músculos. Então, isso ajuda muito. Mas, primeiro, a perda precisa ser identificada a causa. Então, ela tem causas mecânicas, causas orgânicas, que seriam anatômicas ali, que pela própria frouxidão, e aí, às vezes, precisa ser tratamento cirúrgico, ou pode ser algumas contrações irregulares da musculatura da bexiga, por exemplo, que dá para tratar, às vezes, até com medicamento mesmo, e as fisioterapias pélvicas. Mas o tratamento com reposição ajuda muito. Tem lasers que, às vezes, ela tem uma incontinência leve, né? E aí a gente entra com a reposição e faz laser vaginal, acaba. Olha que interessante. As incontinências de leve a moderada, a gente consegue tratar dessa forma, a associação dos dois. Eu lembrei porque esses dias a gente
olhando a internet, né? E quando a gente começa a estudar esses assuntos e buscar informação, eu vi uma cena que foi postada das amigas já 60 a mais, numa roda, todo mundo começou a rir de alguma piada e uma delas realmente teve um escape, ela estava de calça jeans clara, né? E o escape ficou assim super visível. E aí veio um texto falando sobre isso, que é uma queixa Impacta bastante frequente, muito, né? porque é cheiro, é calcinha sempre molhada. Como que você não incomoda? Você vai pra academia, você não pode vai fazer uma aula. Nossa, morre de vergonha porque molhou. Isso Uhum. incomoda muito. Isso talvez seja uma das coisas que eu acho que, assim, mais incomodam mesmo da parte social. É isso. É, Sabe? é. Porque é desagradável, né? Mas também, como tudo, tem que achar a causa para tratar. Uhum, Claro, porque uhum, não é só o fator menopausa, não é mesmo. Tem isso aí, são vários outros. A gente tem que buscar vários outros fatores aí para chegar na conclusão do porquê isso está acontecendo. Mas que cuidar, repor e buscar essa ajuda, né? Porque às vezes uma fisioterapia pélvica resolve. Ah, é muito importante. Então, isso é uma questão que tem que ser com carinho, cuidado e não ter vergonha de falar também para o profissional. uhum. Poxa, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Muito. Fico aqui horas falando É, sobre isso, é, porque é pô, tão bom. tem algum assunto que você acha importante falar que de repente a gente deixou passar, deixou escapar? Ai, tem um monte de coisa para falar, né? Mas assim, eu acho que a conclusão geral que a gente tem que ficar eu falo que assim, eu tenho a obrigação de ser um exemplo para as minhas pacientes, mas é uma obrigação que para mim é muito boa, porque é uma coisa que eu trago há muitos anos já, mas é buscar saúde. Buscar saúde o tempo inteiro em boas escolhas, né? E se reconhecer, se cuidar, se amar, para identificar aquilo que está acontecendo de errado, procurar ajuda, porque tem solução, para não deixar chegar numa fase já ruim, como a menopausa, por exemplo. Para que eu vou esperar chegar na menopausa para fazer alguma coisa? Então, se reconheça, entenda as mudanças que estão acontecendo e procure ajuda, porque vai ser melhor se a gente começar a acompanhar desde sempre. Se cuide, faça sua atividade física, faça boas escolhas alimentares, procure um bom nutricionista, um bom profissional, faça a suplementação da sua proteína. Como tem que comer? Ai, nossa, mas como a pessoa vai viver desse jeito? Não, pode ter seus excessos também, não tem problema, ninguém é de ferro. Mas a gente precisa ter a rotina da saúde. Isso é muito importante. Quando a gente identifica que o prevenir é muito melhor do que cuidar, vale cada sacrifício. Eu acho que a mensagem final é essa. É, a longevidade começa lá atrás. Aliás, eu falo que lá em casa, eu e meu marido, a gente busca ser exemplo para as crianças pequenininhas já. A entender o doce, não preciso dele. Ai, nossa, você não dá, né? Não. Não, porque eu sei que isso vai impactar lá na frente. Para que eu vou deixar eles com esse vício? A atividade física, precisa. A buscar desde sempre. Ah, mas eu nunca tive esse hábito. Então tá bom, tem hora para começar. Vamos embora, vamos começar. Vai valer a Exatamente. pena. É o que eu falei, dá um tempo para você, dá um tempo para você se adaptar que você vai gostar. Não vai, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas você vai entender que aquele processo está te trazendo qualidade de vida. Que bom, né, se a gente fizer só o que a gente quer, Mas não né? dá, A gente tem que fazer também o que é necessário ser que é feito, né? necessário. São escolhas. São escolhas. Não é porque eu tô ali, por exemplo, num ambiente, numa festa, num evento, que eu preciso estar parecendo que o mundo vai acabar naquele dia. Não é porque eu tô de Comer tudo que férias que eu vou. tiver, né? Não. O seu corpo, ele é uma rotina. Para que você tem que se acabar em. Nossa, eu de férias? Nossa, você não vai. Não vai. Não, não vou. A minha rotina é essa. Tem uma coisa diferente que eu quero experimentar, né? Tem um vinho que eu quero tomar, tá tudo bem. Mas eu não vou sair excessivamente da minha rotina, porque meu corpo já reconhece, eu nem consigo mais. É. Porque o corpo entende que aquilo já virou um. É interessante você falar isso, porque realmente quando a gente muda, principalmente, né, os hábitos alimentares, é, beber uma taça a mais já, né, já não cai bem. Já. E isso é legal, porque a resposta do corpo, olha, né? E Uhum. tem muitas doenças inflamatórias que respondem só à alimentação.
Por exemplo, na mulher, a endometriose, né? Que também é um assunto muito legal de falar, porque é uma condição que as mulheres. Eu tenho dado muito diagnóstico de endometriose, muito diagnóstico de endometriose. O que é a endometriose? A endometriose, ela é uma doença, ela tem, não se sabe exatamente a causa dela, a origem dela, mas ela tem um componente genético e acredita-se que ela acontece em um refluxo, como se fosse um refluxo. É como se durante a menstruação, o útero é um músculo. Então, durante a menstruação, onde acontece a contração desse útero, esse sangue, em vez de só sair como menstruação, ele infiltra na parede muscular do útero ou ele vai pelas trompas e pinga lá dentro da cavidade abdominal. E aí eu posso ter focos de endometriose espalhados pela pelve. Posso ter focos no intestino, focos em ovário, trompa, parte externa do útero mesmo, nos ligamentos que sustentam o útero, na bexiga, no reto. Foco onde eu tivesse o sangue cair, ele fica ali como foco. Eu dou o nome disso de endometriose. E é uma condição de muito desconforto, de muita dor na relação sexual, de muito fluxo e cólica. Então, eu tenho dado diagnósticos de mulheres de 45 anos, climatério, já, que nunca foi. Na verdade, ela nunca entendeu que aquilo que acontecia com ela era normal. Mas eu tenho muita cólica desde sempre, eu tenho muito fluxo desde sempre, mas eu vou no médico, não fala que é normal, que é assim mesmo. Não, não é normal. Não existe ter dor. Dor não é normal. Se eu tenho dor, eu tenho um processo inflamatório. Eu preciso ver onde está, o que que é. Por que eu tenho cólica? Cólica não é normal. O meu corpo pode me avisar que eu vou menstruar. Dor não. Nossa, mas de madrugada eu troco 3 absorventes, eu sujo o lençol toda a menstruação. Errado. Tem alguma coisa. Provavelmente você tem aí uma adenomiose, que é a endometriose do músculo do útero. Normal não é. Ah, só menstruo 7 dias. Não é normal. Ah, menstruo 5 dias, fico mais 10 dias sangrando um pouquinho. Não é normal. Toda relação na posição XY, eu não aguento, eu preciso mudar. Não é normal. Não pode ter dor. Isso são condições da endometriose. Uhum. Tem que ser avaliada. E a endometriose, ela é inflamatória. Então, é um ambiente que vai estar sempre inflamado, porque a cada menstruação, que todas as vezes que eu menstruar, esses focos espalhados sangram. Então, é como se fosse uma ferida aberta. Parou a menstruação, começou a melhorar, eu menstruo de novo. E aí? Nunca vou melhorar essa inflamação. Uhum. E o meu intestino que fica tudo ali perto, todo inflamado. Então, é aquela mulher que tem o intestino mais solto durante o período menstrual, que chega no fim do dia, tá com a barriga extremamente estufada, com gases, com desconforto, come um pão, fica desconfortável, porque é uma doença inflamatória, onde açúcar e glúten só alimentam. Sim. Aí também entra a alimentação, né? Então, essa é uma condição, por exemplo, que a alimentação e a atividade física pode melhorar, assim, muito a paciente com endometriose, sabe? Sim. Mas a alerta da endometriose é dor, fluxo e dor na relação. Cólica, fluxo, dor na relação. Isso não é normal. Precisa procurar ajuda. Eu tenho paciente de 13 anos que todo ciclo vai para pronto-socorro, tomar medicação. Como assim? Não tá certo. Aí você vai ver os exames dela, tem estoque de ferro lá embaixo. Como que essa mulher tá funcionando? Cadê a energia dela? A Uhum. base de sustentação dela, que é o estoque de ferro, não tem. E aí? E aí tá a causa lá. Aí faz o quê? Fica tomando ferro. Toma ferro. Ai, nossa, aí fez exame no outro ano. Ai, minha ferritina tá sempre baixa. Vamos tomar ferritina. E a causa disso? Não entendeu que a torneirinha tá aberta? Exatamente, Né? né? Tá tratando só a consequência, mas não a causa. Precisa fechar a torneirinha. Aham. Precisa achar isso. Então tem que procurar também um profissional para te ajudar a identificar isso também, né? Que olhe com cuidado para isso. Não é só te dar um anticoncepcional e falar, toma um anticoncepcional que tá tudo certo. E aí para de menstruar, não menstrua mais, né? O fato de não menstruar, eu até sou bem adepta disso, de forma saudável, que seria o DIU hormonal aí, ou um implante hormonal. Não anticoncepcional, não gosto, porque o anticoncepcional te traz uma menopausa química. Ele faz com que você pare de produzir hormônios, então ele traz até mesmo sintomas de menopausa aí.
Então, mas aí muitas vezes toma um anticoncepcional que você vai ver, você vai menstruar bonitinho, reguladinho, vai menstruar 2, 3 dias sem cólica, ótimo. Vai engravidar. Tá tudo inflamado, tá tudo ruim, tudo aderido, tudo colado, e a mulher não consegue engravidar. Primeira causa de infertilidade, endometriose, não diagnosticada. Sério, né? Muito A sério. endometriose é muito sério. É muito sério. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser diagnosticada e tratada. Precisa interromper de forma saudável essa menstruação dessa mulher jovem que quer engravidar lá na frente. Eu preciso corrigir isso daí para lá na frente ela não ter grandes complicações, né? Então, a endometriose, assim, tem que ter um alerta. Eu dou muito diagnóstico de endometriose. É assustador. E nas idades, assim, ok dar numa jovem, né, que tá buscando ajuda logo no começo, mas uma mulher de 45 anos, é triste você chegar até os 45 anos, esse tempo inteiro menstruando muito, com dor na relação, impactando um monte. Tem mulher que não vai trabalhar no período menstrual. Ou seja, é uma mulher que foi aí durante esse tempo mal assistida, né? Talvez, mas muitas vezes elas acham que é normal. Ela é condicionada lá de trás. Minha avó fala que é assim mesmo. Achar que é normal, realmente. Mas eu sempre achei que cólica é normal. E aí vai no profissional que realmente fala que cólica é normal. Fica aí com cólica até a menopausa. E repondo ferro, porque tá perdendo muito sangue. Exatamente. Né? Bom, veja você que a saúde da mulher é complexa, é abrangente, requer muito cuidado. Tenho certeza que a gente poderia estar aqui falando não só da endometriose, mas de várias outras questões que envolvem, né? Mas, como a doutora resumiu aqui, alimentação, saúde, bons hábitos de vida, né? O que a gente traz aqui no Papo de Idade é exatamente buscar a longevidade ativa, saudável, para que a gente tenha esses anos que nós estamos ganhando de expectativa de vida com qualidade, né? Então, muito obrigada por você vir aqui dar esse testemunho para a gente de como cuidar da saúde feminina e muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim é um prazer falar sobre saúde. Eu adoro isso, eu adoro o estilo de vida. Não sou uma pessoa também, né? Não, eu adoro, eu gosto de viajar, eu gosto das minhas festas, eu gosto de vinho, eu adoro também ter os meus excessos. Mas a rotina, ela é, assim, importante. Então, falar sobre isso para mim, buscar, ver você voltar e falar, nossa, como eu melhorei. Segunda-feira mesmo, uma paciente falou assim, doutora, eu estou há 4 meses sem glúten, minha vida mudou. Falei, viu só como é legal sabe, você ter esse retorno da saúde, tem preço. A pessoa que volta de melhorar as taxas metabólicas, melhorou o funcionamento. Então, levar isso, mostrar que isso é importante, lá no futuro você vai colher esses frutos, é muito bom. Então, para mim é um prazer estar aqui falando, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Que bom. E estou à disposição sempre para a gente bater um papo. Ótimo, então vamos aí ao longo do próximo ano, né? A gente já está encerrando aqui 2025. O ano que vem, mande a sua sugestão para a gente. Você gostaria de tratar de algum outro assunto específico? A doutora Luísa já vai ser aqui a nossa sócia no programa para falar da saúde da mulher. Muito obrigada e eu espero você na próxima entrevista. Até lá. Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de Idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos descontar.